Bom, esse vídeo aqui, primeiro eu acabei de jantar. E aí eu tava com uma ideia meio maluca. Tava vendo um vídeo aqui do Ateu Informa lá, tava falando sobre ateu materialista ou ateu idealista. Se eu sou ateu, caiu no assunto que eu queria abordar, né? Se eu sou ateu, aí pelo argumento dele, eu sou um ateu materialista, né? Porque eu, assim, achei sem sentido. Fiquei pensando, quem é que pensa assim? Como um idealista, um ateu idealista, né? De que as coisas são assim, porque são, e não tem um intermédio, né, da nossa consciência. E você já deve ter notado o estilo. Tô tomando aqui uma cerveja. O estilo do vídeo hoje, eu tive a ideia de fazer meio Baca Gaijin. Essa aqui é a janela da minha cozinha. Tá lá a lua cheia, ó, no meio das nuvens, tela do rio. Essa aqui é a Avenida Guidotti? Não, não é Guidotti não, é a Bolessax, aqui em Piracicaba. Essa aqui é a casa do vovô da frente aqui. Tem um caminhão. E aí eu fiquei pensando, eu vou fazer um vídeo meio Baca Gaijin. Por que Baca Gaijin? Assim, deve ter notado que meus vídeos eu sempre referenciei alguém que eu assisti no YouTube e teve algum impacto, negativo, positivo, mas eu vi no YouTube. Baca Gaijin é outro canal que, quando eu entrei no canal dele, tinha pouquíssimas pessoas. Hoje em dia ele tem, sei lá, 1 milhão de inscritos, não sei, é bastante gente. E eu não acompanho. Por que eu não acompanho? Eu gostei dos vídeos e tal, mas no comecinho, né, ele no Japão, o papo dele era bem, você notava que era um papo de direita, assim, não de direita, né, é aquela direita que fica pregando e tal, né, militando, era um papo de direita de senso comum. E eu falei, não tô afim. É tipo o nômade digital hoje, né, que eu fui vendo os vídeos e falei, né, tá caindo num papo de direita bom, senso comum, né. E aí eu não assisti, mas hoje em dia o Baca tá muito mais pendendo para a esquerda, né? Depois de é um cara que acho que lê bastante, deve ler muito mais que eu, porque eu realmente não tenho tempo e quando eu lia RPG principalmente, né? E aí, por que que eu também queria fazer meio Baca Gaijin? Porque hoje é meu último dia, meu penúltimo dia aqui no apartamento. Aí eu queria registrar. Tá uma bagunça, se a Márcia ver esse vídeo, ela vai me censurar. Se bem que não tá tanta bagunça, mas tá uma baguncinha. Essa aqui é a minha cozinha. E aí estamos nos preparando para a mudança, né, cara? Aquilo ali no inverno de Piracicaba é totalmente necessário, é muito seco. Lembra Brasília, o clima. Esse armário vai ficar. Aqui. Minha lembrança de Cuba. Eu trouxe 2, só sobrou um. Essa daqui o Plínio trouxe da África do Sul. E essa aqui o Plínio trouxe de Belo Horizonte para a mãe. Acabou ficando aqui. Os 2 dragões que o Plínio também trouxe. O ônibus cometa é um dos poucos que tá inteiro que o Tchubão fez. O Plínio trouxe aquele elefante também, da África do Sul. E esse sapo, pobre elefante. E esse sapo tá na família faz um tempão. Ele tá com o uniforme do Robóticos, de futebol. Não, acho que apagou. Tá muito tempo na família esse sapo. Aqui as taças de futebotão que o Tchubão fazia pra quem fosse campeão dos campeonatos. E aqui eu trouxe de Cuba essas 2. E o Plínio trouxe essas 2 da África do Sul. Esse aqui é meu corredor no apartamento prismático. Esse aqui é meu carpete. Do Gandalf. Aqui é a sala. Tem coisa que vai pra mudança agora. Os brinquedos do Leon.
repelente. O relógio da Dona Dirce. Aqui o Leon tava comendo bolo antes de ir pro shopping com a minha esposa. E eu não sei se ela vai jogar fora ou não. Meu fone, eu tava vendo o vídeo que eu falei do Pedro Ivo agora há pouco. Aqui eu preciso guardar meus chinelos, mas eu não guardei ainda. Os Stormtroopers que o Lesma me deu. Então aqui guardando o modem. É muito importante o modem. Fotinha de Salinas. Fotinha, só tem uma. Pomada do Leon. Pra ver se ele fica sem fimose. Não tenha que fazer cirurgia que nem eu. Aos 14. Aqui é a minha caixinha de dados. Não tá abrindo, mas meus dados estão aqui dentro. A caixinha do Leon, a bengala do meu pai. Ficou comigo, quebra um galho danado. Quando a dor tá muito alta. O sofá estourou todo. Não valeu o dinheiro que eu paguei. E aqui é a sacada. Como é que é a varanda do Pum, como diz Lula. Quebra um galho mesmo se tiver com problemas intestinais. Esse aqui é o condomínio. Aqui estão os últimos móveis que o Elcio comprou. A impressora dele. O PC que eu montei para ele faz anos atrás, não sei quanto. A Samsung que era da mãe, de 30, 40 polegadas. A de 30 tinha ficado comigo, mas ela ficou em Salinas. Essa aqui é a parte da casa da Rajada Verde. Como que é? Morte ou 20. Resistência à magia ou vai para outro plano. Mas eu sou imune, eu não vou para outro plano não. Banheiro social. Esse daqui é o quarto da Laura, bagunçado sempre. Que fugiu a regra prismática, porque eu fui atender o pedido dela. Como é branco e é cinza e com glitter, deu muito errado isso. Olha o Dreamcatcher do Elcio aqui. Não tá resolvendo os pesadelos da Laura, não. O meu Note tá com ela. Ela bota o colchão aqui pra ficar no Note. A TV dela que ela pifou, acho que botando toalha molhada em cima. Eu não arrumei até hoje, porque eu não confio muito. E precisa de tempo, é difícil ter tempo. Aqui é nós. Colchonete do Plínio tá aqui. Eu colei esses ganchos aqui quando a prima da Márcia veio. Pra dormirem na rede, para a Isadora dormir na rede. Mais ou menos, né? Não dormiu todos os dias, não. E aqui vamos chegando no fim do apartamento prismático. Aqui é a gambiarra de verdade, porque uma das tomadas não funciona. E dá pra notar essa mancha branca, que eu não sei até hoje. A moça que misturou a tinta deve ter zoado o barraco. Mas não é umidade, não. Então, o vermelho e amarelo. Aqui é 40 ou 20. Aqui é 20 ou 10 de dano. E o quarto sempre aparece nos meus vídeos, né? Laranja e azul. As latas de tinta eu vou deixar pros velhinhos que compraram. Mas não tem todas. A verde a Márcia já deu. Acho que a azul também. A TV fica aqui em cima. Chega dessa palhaçada improvisada de deixar em cima do guarda-roupa. E aqui o banheiro é nós de novo. A suíte. E essa foi a parte vaca gaijin, né? Do vídeo. Aí eu vou pegar aqui a próxima. Ali tá o carrinho de bebê que o Leon não usa mais. O triciclo que a amiguinha dele quebrou antes de ele saber pedalar. Mas ele ainda funciona. O Homem de Ferro que eu ganhei quando eu dei um passeio de 50 reais num carrinho que o Leon não gostou no shopping. Tá faltando aqui o meu copo. Eu tenho que pegar mais uma, tá acabando. Ah, o relógio já tá com mau contato. Isso aí ficava no quarto. Essa daqui é a Baden-Baden de pêssego. Ih, caiu um mosquito. Sacanagem. Não pode beber mosquito. Eles têm bactérias. Eu vou abrir essa aqui, ó. Em homenagem a Gra, que gosta de coentro. Coentro e laranja.
Eu odeio coentro, no Pará eu sofri com isso. Mas na cerveja ficou bom. Então é esse o motivo do vídeo Baca Gaijin limitadíssimo. Vocês conheceram Piracicaba de dentro de um apartamento e da janela da cozinha. Ali tá um salem-água. Aquele monte de árvores é onde fica... Ó, tô pegando um OVNI ou um avião? Um avião, que sem graça. Já vi uns bagulho estranho aqui, com trajetórias malucas. Mas não é esse é avião. Tá indo pra Campinas, aeroporto de Campinas. Fica pra lá, né? Esse monte de árvore, como eu tava dizendo, é a fábrica de álcool da Cooper Álcool. Que é uma marca antiga, né? Que o Air Fryer, acabei de fazer um frango. E frango me faz voltar ao assunto principal, né? No estilo Baca Gaijin aqui. Então hoje é sábado de aleluia. E como eu disse, olha aqui meu aspirador. Era pro James Moon substituir ele. Nem sei onde tá o James Moon. James Moon é meu robozinho. Eu dei esse nome porque ele tem um Moon escrito. Eu não sei se tem algum James ou inventei. Aqui é a janela do quarto. É a mesma vista, né? O que muda aqui é que daqui dá pra ver uma área de fazendas. Lá no fundo. E claro, plantação de cana, né? E aí, o que eu queria abordar nesse vídeo? Enquanto vocês veem aí, Piracicaba. Hoje é sábado de aleluia, né? E aí eu tava a fim de fazer uma reflexão sobre religião. Então eu falei de comer um frango aqui. E é engraçado. Minha mãe era uma religiosa, claro, católica. Eu fui criado como católico, porque sou crismado. E nas sextas-feiras, quando eu não esqueci alguma coisa, eu não lembro de ter esquecido, mas minha mãe era enfática, sempre falando, amanhã não pode comer carne, hein? Amanhã não pode comer carne. Sempre lembrava. E eu, assim, sempre respeitei isso, embora até questionasse um pouco. E hoje em dia, sendo praticamente um ateu, né? A gente vai voltar a isso, né? Na concepção, acabei de ver no vídeo que eu tava falando, né? Do Ivo falando do que era um ateu. Um ateu é aquele que não concebe a realidade como uma mente por trás, tipo o Big Bang, que foi criado por Deus, né? Como uma mente. Então o ateu não considera isso. Basicamente essa foi a definição de ateu naquele vídeo dele. E eu tendo a concordar, tá? Mas eu não excluo completamente a possibilidade de uma mente. Mas eu diria que, vamos conjecturar um pouquinho, se fosse uma mente, ela seria uma mente que no Big Bang, ou se é que o Big Bang existe, já tem outras, né? Já estão as matérias de física que eu ando vendo, questionando, né? De astronomia, qual o modelo é o mais correto aí. Mas se o Big Bang existiu e ele foi uma mente que criou, eu poderia ir mais além e falar que o Big Bang era uma mente que ela explodiu junto com o Big Bang. E aí alguns microfragmentos no imenso universo dessa mente somos nós, que reapareceu conforme os átomos foram se reestruturando, e deu a possibilidade para ela reaparecer em cada um de nós. Então, nós somos uma espécie de mente coletiva fragmentada. Isso daria uma ideia que
corrobora com os relatos do meu irmão, os relatos mediúnicos dele, de que é uma mente coletiva de puro amor e tal, Deus, né? Então eu iria nessa linha, se eu quisesse continuar nessa linha, né? Mas assim, o que eu sempre penso aqui é que pra mim é irrelevante a não ser no momento da minha morte. Aí isso é relevante, mas antes disso, tudo isso não pode ditar o meu comportamento no mundo, né? O meu comportamento no mundo ele tem que ser ditado pela realidade. Então, por exemplo, eu estava falando aqui, mais um avião. Eu estava falando aqui que eu sempre respeitei, né, esse negócio de comer peixe na Sexta-feira Santa. E mesmo quase ateu hoje, né, ou praticamente ateu, eu ainda respeito razoavelmente, mais pelo respeito pelas ideias de Jesus. Se ele existiu, se foi exatamente aquilo que ele falou, tal, não importa, tá ligado? Mas pelas ideias. Minhas ideias batem com boa parte das ideias de Jesus. Talvez não com um pacifismo extremo ao ponto de tipo que poderia ser uma visão gnóstica, né? Tipo, não importa essa realidade, então me mata aqui, etc. Se quer me bater, se quer me matar, me mata. Então, eu preferiria ou usar o raciocínio ou instintos animalescos para continuar aqui, porque a minha aposta é essa. Embora eu já fui bastante pessimista, suicida, mas só em pensamento, né? Minha aposta é essa, é pagar pra ver. Eu sou o cara do pagar pra ver. Então, eu tô aqui até o fim. E aí, o pacifismo, se me atrapalhar nisso, eu jogo o pacifismo fora. Então, nem é por dizer que Jesus é filho de Deus, esse tipo de coisa, de tudo que aconteceu, né? Pra mim, não importa muito se realmente aconteceu, se existem esses poderes de ressurreição, etc. Não me importa muito. Importa que as ideias de Jesus são muito boas, assim, para seguir. E aí a gente cai nessa parte que eu tava falando de como a gente deve se comportar aqui, né? E da religião. E por que eu sou praticamente ateu? Porque a religião, assim, eu não consigo ver nada de bom nela hoje, nada. Cada dia que passa aumenta o meu ódio às religiões. Porque eu só vejo gente manipulando gente que nem se esforça em ler alguma coisa e tentar entender aquilo. Eu sei que tem gente que faz isso, mas tem gente que não faz. Tem gente que só aceita a palavra de alguém. Pessoas que só querem um conforto, até entendo, tá? As pessoas, mas enfim. As religiões, em geral, elas vão aumentando o meu ódio cada vez que eu vejo coisa relacionada à religião. Ela se metendo na política, ela servindo de base para um monte de comportamento bizonho, bizarro, desprezível. E aí é aquilo, você precisa ler algum texto sagrado para saber como se comportar. É sério que você precisa fazer isso? Não é meio óbvio? Porque assim, se você bota fogo num indígena e sente prazer nisso, algum problema muito sério, né? Eu acredito que as pessoas nem vão procurar religião, né? Que bota fogo, espero pelo menos. Não espero tanto assim. Talvez vá virar evangélico do tipo Urati e goleiro Bruno, sei lá, quando faz muita caca e quer se arrepender, sei lá, não entendo o que se passa na cabeça. Mas é meio óbvio, né? O que a gente tem que fazer aqui. É meio... eu não sei, eu não entendo o porquê. O que a gente tem que fazer exista outra coisa, não exista. Em primeiro lugar, a gente tem que conviver. A gente é uma espécie social. Eu não gosto disso, mas uma vez que isso existe, eu tenho que seguir isso. Eu tenho que colaborar com a sociedade. Eu tenho que colaborar para que o mundo não seja horrível.
E tudo bem não ter força suficiente mental para fazer alguma coisa, mas no mínimo saber o que é certo. No mínimo não ficar declarando, não ficar empurrando as pessoas para o pior lado existente. No mínimo questionar alguém falando coisas muito absurdas é o mínimo, né? Você não precisa de nenhum texto sagrado. A Bíblia, por exemplo, eu tenho um grande problema com a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira, né? Quando eu era moleque. E eu não sei se foi antes de fazer a crisma, depois, se eu já estava abandonando. Se eu não li uma vez inteira, talvez eu tenha lido 2 vezes ela por inteiro. E eu fiquei mais interessado no Apocalipse de João, que era a parte mais divertida, vai, digamos assim. Aquela parte de Noé e os caras dando o tamanho do altar que tinha que ser feito, a madeira, pelo amor, eu não conseguia. E eu brincava falando que depois de ter lido o Silmarillion, que ainda é o melhor livro escrito até hoje, o Silmarillion, ainda é melhor que os livros do Martin, eu falava que a Bíblia era um Silmarillion mal escrito, né? Uma narrativa muito ruim, mas era até divertido se você ignorasse essas partes. Enfim, falando sério sobre comportamento e se existe um Deus, como chegar próximo dele, é só o Novo Testamento que serve de alguma coisa, tá? Por isso que eu falo que eu tenho alguma admiração por Jesus, né? Porque é só o Novo Testamento que serve para alguma coisa. E o Novo Testamento, assim, os evangelhos, tá? O Velho Testamento é muito ruim, é muito ruim. É uma divindade, a divindade que aparece lá é uma divindade infantil, é digna da mitologia grega, né? E se você analisar a história, tal, sei lá, antropologia, você vai chegar a uma conclusão lógica de por que é assim. Eu nem estou colocando isso em pauta. O que eu estou colocando é, se você acha que Deus escreveu aquilo por mãos humanas, não escreve, não tem como, tá? Deus escreve certo por linhas tortas, é um monte de desculpa que o pessoal inventou. Se a Igreja Católica fosse séria, ela descartava todo o Velho Testamento e ficava com o Novo. Aí você pode falar, mas Jesus vivia citando... Mas assim, eu estava até falando da metáfora da espada de novo, né? Porque tem aquele trecho que Jesus fala que traz a espada para separar o pai e o filho. E de novo, o canal lá do Ateu Informa estava citando que tem gente no púlpito pregando isso para falar sobre a guerra. E o meu irmão falou, não, isso aí existe desde as cruzadas, né? O pessoal cita esse trecho desde as cruzadas, desde muito tempo, assim. Primeiro que é óbvio que é uma metáfora que Jesus está falando. Se alguém distorce isso, é alguém muito canalha, muito canalha, muito canalha. E eu iria além. Essa metáfora que ele usa, ela não é só de dizer que vai separar o pai e o filho e tal, porque, por exemplo, o pai ficaria preso aos velhos pensamentos, enquanto o filho poderia seguir Jesus e abandonar a família. Eu acho que ela não é só isso ainda. Eu imagino que essa metáfora também serve para o próprio Jesus e o Deus do Velho Testamento. A espada serviu para separar, porque são pensamentos muito antagônicos, né? E aí, é claro, bate um pouco com os gnósticos, né? Mas eu acho um monte de besteira, né? Dos gnósticos, mas bate um pouco com essa ideia, porque a diferença é muito antagônica, né? É uma ideia muito antagônica, muito diferente. E aí, enfim, é isso, né? Eu sei que tem algumas religiões que só levam o Novo Testamento em conta, acho até mais correto, mas eu não acho, eu acho que Jesus deve ser lido como inspiração, aliás, né? De como você deveria agir. E isso é engraçado, as pessoas não agem como Jesus, não agem. Não, defender guerra sagrada, bombardeio, o conservadorismo, né? É muito idiota. Jesus não era conservador, cara. Jesus, ele fala pra prostituta, vai, não peques mais, né? Não é o cara que apedrejou. Enfim, mas é um pouco que o Ateu Informa fala mesmo, né? As pessoas não querem discutir o texto não vale mais nada. O que vale é o pertencimento a grupo, é o uso político disso, né? É triste ou não, né? Assim, pra eu que não
não vejo nada em religião, assim, não tenho sentimento algum sobre ser triste ou não isso, mas é bizarro, é muito bizarro. Então, era essa reflexão que eu queria fazer, porque assim, todo mundo sabe, né? Quem não sabe o que deveria fazer para ser bom, para nossa sociedade prosperar, quem não sabe isso é o psicopata, né? São pessoas danificadas. E assim, eu vejo muitos pais, eu vejo a nossa sociedade, né, inserida nesse capitalismo maluco de hoje em dia, nessa correria aí, ó, de pais trabalhando, pais não tendo tempo, pais enfiados no celular. E dá pra entender as pessoas danificadas, né? E aí, assim, onde a religião se encaixa nisso, essas pessoas danificadas, né? Seria um teste elas serem danificadas e ainda não dá. Por isso que religião é muito complicado pra mim. Não faz sentido, nada faz sentido, nada disso faz sentido. E aí, nessa falta de sentido, a gente precisa trazer o sentido, a gente precisa, pelo menos, fazer o mínimo, né? Fazer o mínimo. E o mínimo é não ser escroto, né? É o mínimo. Eu não consigo fazer nem a média, o máximo com certeza não. Mas o mínimo eu tento, que é não ser escroto, é não espalhar caca, é não jogar caca no ventilador, não sair fazendo caca com os outros, né? Que, enfim, essas pessoas vão existir, né? Esse é o problema. E aí a discussão é complexa, ela vai ficando complexa. Mas a essência desse vídeo é isso, né? Pra que você precisa de um manual pra te dizer como que você deve se comportar? É meio óbvio como você deve se comportar. Por mais que você teve vida difícil, problemas, no fundo você sabe como se comportar, sabe sim, tá? E aí se você quer defender conservadorismo e tal, você se preocupa com, assim, você não deveria se preocupar com coisas, muitas vezes eu concordo, tá? Nossa, como isso é feio, nossa, isso aqui, como que meu filho vai ver isso? Mas são coisas muito menores, né? Você deveria se preocupar com coisas muito maiores, comportamentos realmente, ó, essas são falhas éticas baixas, tá? Você não ligar de incomodar os outros, passar fazendo barulho, alterar o escapamento da sua moto para incomodar todo mundo ao seu redor. Essas são falhas éticas menores, né? Normalmente feita por jovem, né? Jovem mais imbecil, não tem como escapar disso, eu já falei isso em outros vídeos. São ruins, são, né? Mas são falhas éticas menores. A gente deveria se preocupar bastante com as falhas éticas maiores, né? Muito maiores, que prejudicam várias pessoas. E tomar cuidado com os discursos, porque às vezes os discursos éticos, eles escondem os verdadeiros mentirosos por trás, né? É claro que eu estou criticando aqui os políticos conservadores no nosso país. É muita mentira, cara, é muita mentira, muita gente, e os caras, eu tava falando pro Elcio de novo, exemplos na família da Márcia de evangélico, os evangélicos da família da Márcia lá, não a família biológica dela, depois de parte de pai lá, que ela não tem praticamente contato, ela contando as histórias e eu me revoltando, porque cada vez que eu vejo um evangélico metido em coisa suja, em sacanagem com o próprio parente, com a própria esposa, eu não me conformo. Como que pode o cara ser pastor, o cara é pastor e faz tudo isso? Como que pode, cara? Enfim. Acho que já deu, né? Senão eu vou ficar reclamando infinitamente. Então é isso. Eu ainda não consegui. Eu poderia estar lendo máquina agora, né? Mas como eu disse, o livro é difícil. Eu tenho pouco tempo. O livro é difícil porque é chatinho pra caramba. Mas eu pretendo terminar o resumo ainda. Pra pelo menos terminar a parte 2. Eu devo fazer isso da nova casa lá. Vai ficar apertado porque o aluguel é caro lá. Mas eu recebi um aumento pelo menos no VA. E vamos ver se a inflação não explode, né? Mas o VA vai cobrir melhor a alimentação. E aí talvez
dê pra não ficar no vermelho. Se eu fosse pra lá com as contas atuais, eu tenho certeza que eu ia mês ou outro cair no vermelho. E aí os próximos vídeos eu devo fazer na nova casa. Eu acho que ela vai ser um pouquinho mais silenciosa, né? Hoje mesmo eu ouvi um motoqueiro passando, né? Um entregador. O cara é entregador e estoura escapamento da moto. Entregador. O cara vai rodar de madrugada, vai na área residencial. Esses caras aí, ó. Não dá, viu, cara? Eu não queria nem saber se eu sou autodeclarado comunista ou não. Se eu fosse candidato a prefeito aqui, eu ia ter duas propostas principais. Primeiro é o Uber público. Então quem quer trabalhar de Uber ia ter um sistema da prefeitura. O segundo é fiscalização em cima dessa porcariada aí. E aí se vira truta com a sua motinha aí. Dá um jeito de arrumar ela ou vai ser apreendida. E eu não tô nem aí, tá? Já disse que eu não sou preso a moldes de pensamentos de blá blá blá, internet, armamentista, blá 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 blá. Não tô nem aí. Essa seria uma campanha. Ainda bem que eu não me candidato para essas coisas. E é isso, um abraço.